Agradecer a confiança do pastor, nosso irmão que nos fez o convite. Louvado seja Deus. Quero deixar para os meus irmãos nessa noite, os irmãos vão ouvir o testemunho da minha vida, como eu cheguei até Jesus, da vida que eu vivia no Rio de Janeiro, no morro. Eu não nasci no berço evangélico, louvado seja Deus, mas eu gostaria, antes de começar, a deixar uma palavra para os meus irmãos. Livro de 1 Samuel, se os irmãos puderem me ajudar, livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o 7 e o 8. Nós vamos ler Bíblia aqui um pouquinho nessa noite também. Vou dar meu testemunho para os irmãos, mas dentro do testemunho eu falo bastante Bíblia. Louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, 7 e 8, diz assim: O Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor que empobrece e enriquece, e abate, também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: Vinde, pois, razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Lá no mesmo livro do profeta Isaías, no seu capítulo 37, versículo 28 e 29, diz assim: Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim. E porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu estava falando para minha esposa que para me dar um testemunho assim, eu queria ter a oportunidade de ter vindo aqui de manhã, pegar o congresso e sair fazer evangelismo o dia todo, desde tarde, até 4 horas, quando é 6, até 4 horas, convidando a família, o povo. Aí quando chegava agora de noite, nós lançávamos a rede, né? Então eu falei para a minha esposa que aqui é um lugar bom para fazer evangelismo. E eu e minha esposa, vamos fazer isso, evangelizar de casa em casa, falar de Jesus. Onde moramos na Santa Rita, os meninos lá andam com tornozeleira, eles vão lá pedir oração para nós oramos, eles caem, se manifestam, e o nome do Senhor é glorificado. Porque é um chamado que Deus tem comigo e com a minha esposa. Mas para mim chegar nesse patamar, nessa condição, não foi fácil, irmão. Lá no Rio de Janeiro, com 3 meses de nascido, o meu pai trabalhava para o Luiz Carlos Ensina, por nome Escadinha, a qual era chefe de uma facção ali no Rio. E o meu pai estava com aquela dívida de droga, eles mandaram um bilhete para o meu pai, se o meu pai não pagasse aquela dívida, que ele se encontrava com o movimento, eles invadiram nossa casa e iam matar todo mundo em casa. Meu pai pegou minha mãe, pegou minha irmã e nós saímos do Rio de Janeiro e fomos para São Paulo. Lá em São Paulo, nós fomos morar na zona norte de São Paulo, na Casa Verde, no bairro do Limão. E lá na Casa Verde, meu pai teve uma briga com a minha mãe. E minha mãe foi embora com a minha irmã. E eu fiquei com o meu pai. Meu pai, na época, trabalhava na prefeitura e ele trabalhava de jardinagem. E nos intervalos do trabalho dele, ele pegou, como não tinha com quem me deixar, ele pegou e me deu para uma família, para essa família me criar. Eu, morando com essa família, eu tinha tudo, irmão, para hoje ser um jogador de bola aposentado, ter uma estrutura financeira boa, porque eu fui morar. Quem foi que me criou foi um jogador de bola profissional chamado Edu. Jogava na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele jogava com o Leão, era o goleiro, o Ademir da Guia, que era na época da academia do Palmeiras. Jorge Mendonça e outros jogadores de época. O nome dele é Edu e eu morando com a família do Edu. Comecei a crescer, colocaram para me estudar no colégio. E eu estudando nesse colégio, fazendo a primeira série, segunda série, terceira série e quarta série. Próximo desse colégio tinha uma favela, a qual os menores pulavam no muro da escola para jogar bola na quadra na hora do recreio. E muitas das vezes aqueles menores jogando bola ali
na hora do recreio tocava o sinal para me subir para a sala de aula. Muitas das vezes eu descia com a minha mochila e ficava jogando bola com aqueles meninos. Quando tocava o sinal, eu pulava o muro da escola e ia para aquela comunidade, que era para aquela favela, jogar bola com aqueles meninos naquele campinho. A diretora, sabendo que eu estava ali indo para aquela favela, aqueles meninos fumando maconha, e aí eu peguei e comecei a me envolver com aqueles meninos. A diretora chamou aquela família que me criaram e relataram o que estava acontecendo comigo. E eles chamaram meu pai e falaram que estava acontecendo comigo, que eu não queria mais obedecer, que eu já estava ficando rebelde, e me devolveram para o meu pai. O meu pai, nos intervalos do trabalho dele na prefeitura, ele colocava dentro do carro e começou a levar para Corumbá, Mato Grosso, 9 anos de idade, para Corumbá, Mato Grosso, Ponta Porã, Cuiabá, Porto Velho, e falava assim para mim assim: William, você vai atravessar de canoa para o outro lado do rio, lá vai ter um homem com uma cara de índio, você vai levar sua mochila para ele vai se embrear no meio do mato, e você vai esperar ele um pouco, ele vai trazer a mochila para você, e você traz para o pai, e quando chegar em casa, o pai te dá 50 barão. Na época o dinheiro era no dinheiro de barão, e eu fazia essa viagem, meu pai sem saber o que eu estava fazendo. A palavra de Deus nos relata no livro de Provérbios 14, versículo 12, diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é um caminho de morte. Eu, para mim, estava andando por um caminho que para mim era o correto, mas eu estava indo por um caminho de morte, porque eu não conhecia a palavra do Senhor ainda. Quando eu trazia aquela mochila para o meu pai vinha, viu um homem de moto na frente, e através do rádio transmissor, rádio HD, falava que estava tendo bloqueio da Polícia Federal na estrada. O meu pai parava no acostamento, tirava aquela bicicleta do porta-mala, colocava na alta via expressa e passava direto pelo bloqueio. Lá na frente eu atravessava a passarela e ficava esperando meu pai. Meu pai pegava aquela bicicleta, colocava de novo no porta-mala e ia embora para São Paulo. Chegava em casa, meu pai se reunia com aqueles amigos dele na sala, na cozinha, abria aqui na mesa de vidro, abria aqueles pacotes de volta com fita crepe, aquele botão de pó branco, eu não sabia o que era, eu estava com 9 para 10 anos. Meu pai embalava aqueles pacotinhos, colocava dentro de lata de leitinho, pacotinho de 50, de 100, 150 e de 200, falava assim para mim assim: William, o povo vai vir aqui, vai trazer um dinheiro para você anota na carteira quanto que ele está te dando de dinheiro. E pergunta para ele qual a de leitinho que ele quer, o pacotinho de 50, de 100, 150, de 200 e dá para ele. E quando o pai chegar à noite, o pai acerta com ele e te dá mais 50 barão, e eu fazendo o que o meu pai sem saber o que eu estava fazendo. E fui crescendo. Quando eu cheguei com 12 para 13 anos, foi quando eu descobri que o meu pai estava fazendo comigo, ele estava me usando como mula, para que eu pudesse estar trazendo aquela droga para São Paulo, para fazer a distribuição daquela droga em São Paulo. Como eu gostava de jogar bola, eu queria ganhar um quichute, porque a maioria das ruas em São Paulo antigamente eram só as principais que eram asfaltadas. Algumas eram de paralelepípedo, mas outras eram rua areial, rua de terra. E eu queria ganhar um quichute, que eu jogava bola descalço, eu queria ganhar um quichute. O meu pai me trouxe aquela caixa de sapato, eu com 14 anos de idade já. Qual foi minha surpresa quando eu pensei que aquela caixa de sapato tinha uma chuteira, um quichute? Ali tinha uma arma. E eu com 14 anos falei: pai, por que eu quero essa arma? Isso é para tua segurança, só você apertar o gatilho e sai bala. Com essa arma eu comecei agora a ir para o centro de São Paulo, amados. Comecei com a Praça da República, Vale do Anhangabaú, Praça do Correio, comecei com o Parque Dom Pedro, para 25 de março, comecei a ir para o Brás, e no centro de São Paulo, comecei a conhecer menores, fazia assalto na bilheteria de metrô, menores fazia assalto a ônibus, estabelecimentos comerciais, e comecei a fazer esses delitos de não conhecia Jesus ainda. Eu estou contando para os irmãos como foi minha caminhada sem Jesus. Os irmãos já vão entender como foi que eu aceitei Jesus. E eu ali comecei a fazer esse delito, comecei a igreja na FEBEM, na Celso Garcia do Tatuapé, ali no Belém, onde hoje é a sede da Assembleia de Deus do Belém, ali na Conselheira Coteripe, onde é o pastor José Wellington, que é o presidente da convenção da CGADB, onde é a sede ali do Belém. Mas ali
entender